Eu notei o brilhantismo dos oradores anteriores, mas sou muito esforçado. Já, inclusive, coloquei todos os livros de Ubaldi na internet. Nesse endereço que ele acabou de digitar aí, vocês encontrarão para download todos os 24 volumes, ou seja, cerca de 10.000 páginas de toda a obra de Ubaldi. Em relação à nossa palestra, eu creio que os palestrantes anteriores já revisaram esse assunto, que é os fundamentos básicos da filosofia de Ubaldi. Eu preparei uma apresentação simples, de modo que seja mais compreensível para todos nós, devido à dificuldade que é a leitura da grande síntese. Como a obra de Ubaldi é muito extensa, como eu disse, 10.000 páginas, e ele trata de dezenas e dezenas de assuntos, desde física, de química, de direito, de economia, de governo, de política, e psicanálise, psicologia, e a impressão de que dá, geralmente, para quem começa a ler Ubaldi pela primeira vez, é a pergunta que surge: será que eu vou conseguir entender todo esse volume, esse grande volume de conhecimentos? Será que eu não vou me embaraçar? Será que existe um fio condutor, uma lógica que liga todos esses assuntos tão díspares, tão diferentes? E pensando nisso, nas minhas leituras, principalmente nos livros básicos de Ubaldi, que é a grande síntese, Deus e o Universo e o Sistema, eu consegui fazer um apanhado geral daquilo que é básico. Se você, por exemplo, for estudar um assunto sobre psicologia, psicanálise, etc., você vai ver que as leis que se empregam lá são as mesmíssimas que se empregam no direito, que se emprega na física, que se emprega na química e etc. Então, isso tudo pode ser resumido, como os oradores anteriores aqui, o Ferdinando e o Crispim já disseram, numa lei única que governa o universo. E essa lei única é chamada por Ubaldi de monismo. E nós sabemos que monismo, na definição do dicionário, você abrir o dicionário Aurélio, você encontra lá: doutrina filosófica segundo o qual o conjunto das coisas pode ser reduzido à unidade, quer do ponto de vista da sua substância, quer do ponto de vista das leis lógicas ou físicas pelas quais o universo se ordena. Ubaldi tem uma posição um pouquinho diferente, mas embora englobe essa definição do dicionário. Por favor, o próximo. Bom, isso aí seria, como está dividido os tópicos, segundo o pedido aqui da comissão, eu distribuí os tópicos. Isso aí não vai ter muita importância agora, porque à medida que nós vamos ver, seguir, nós vamos ver isso. Então, para a gente definir o que é monismo, vamos partir de uma definição. Embora o próprio Crispim tenha dito aqui que definir o infinito seria quase uma loucura, etc. Mas nós temos que considerar as nossas limitações mentais, o nosso atraso evolutivo. Nós pensamos praticamente em função da razão. E a razão é apenas um grau da mente e do conhecimento, da consciência. Então, a partir daí, nós vamos partir logo no começo do livro da Grande Síntese, o Ubaldi afirma: farei desse mundo que pode parecer caótico às vossas mentes um organismo complexo e perfeito. Ele está prometendo isso no início do livro da Grande Síntese. A complexidade que vos desanima, como eu acabei de dizer, essas quantidades de assuntos que ele se abordou, se realmente tem conexão uma com a outra. A complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central único e simples. Quer dizer que tem uma lei só que governa qualquer assunto que você possa pensar. É uma lei que dirige tudo. A isso podeis chamar harmonismo. Quer dizer, a definição dele é essa. Esse conceito
como do politeísmo passasse ao monoteísmo, isso é, do fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, ou seja, segundo a forma humana, pois realiza uma criação fora de si. Deus não realiza uma criação fora de si, Deus realiza uma criação dentro de si. Agora passais ao monismo, isso é, o conceito de um Deus que é a criação, como foi dito aqui pelos oradores anteriores. Segue, por favor. Aqui, monoteísmo e monismo. A ideia do monoteísmo nos leva a imaginar que existe uma separação entre Deus e o universo. Deus está lá nas nuvens, o Pai Eterno está sentado nas nuvens e nós estamos aqui, quer dizer, dois organismos separados. No monismo, por sua vez, Deus é a própria criação. Isso significa que Deus é o todo, englobando em si todo o universo, material e espiritual, ou seja, Deus é o todo uno. É o tudo no todo, como disse o Aristóteles. Certo? Revolução teológica. Essa nova ideia do monismo pode ser considerada como a maior revolução da ciência teológica dos últimos 2000 anos. É tão revolucionária que, por ter lançado esse novo conceito, 2 dos livros de Ubaldi foram condenados pela Igreja Católica no famoso Index, em 1939. Assim, a afirmação bíblica que somos feitos à imagem e semelhança de Deus tem assim a sua explicação lógica, pois somos todos participantes da incriada substância divina. Agora chama atenção para a palavra semelhança. Nós estamos falando de semelhança e não de identidade. Isso vai ter importância lá na frente. Siga. As dúvidas. Logo vai surgir uma dúvida aqui, porque nós não sentimos a nossa identidade com Deus. Esse nosso mundo, todas as coisas parecem separadas, conflitantes. Será que o monismo é mais uma fantasia de uma mente sonhadora, apartada da dura realidade da vida? Ou será que existe uma lógica profunda nas afirmações de Ubaldi? Porque vamos a seguir é uma explicação de como Ubaldi superou esse paradoxo. Segue. Teoria da queda, essa já foi inventada aqui e é realmente a explicação para isso. A explicação alcançada da teoria da queda é que a viga mestra do seu ideário filosófico. Quer dizer, que todos os outros 23 volumes, todos os assuntos abordados por ele, é baseado nessa teoria. Como toda teoria tem que ser um ponto de partida, nós temos que começar de um ponto. E o Ubaldi escolheu o mais óbvio e natural, que é Deus. Quando se pensa sobre Deus, a primeira ideia que nos vem à mente, o primeiro atributo é da infinidade, ou seja, da infinitude. Embora não exista a palavra infinitude, eu escrevi infinitude ali, mas no dicionário não existe a palavra infinitude, é infinidade. Não concebemos limites quando referimos qualidade da divindade, é infinito, sem discussão. Segue. Atributo da divindade. Se Deus não for infinito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, não seria mais Deus, pois poderiam pensar que existe algo maior ou fora de Deus. Assim, Deus possui todos os atributos que comumente atribuímos de forma absoluta. Portanto, ele deve ser onisciente, onipotente, onipresente. Em suma, infinitamente perfeito. É essa qualidade básica que a gente pensa, o axioma que a gente pensa como seja Deus. Segue. Logo vai surgir uma indagação. Surge aqui uma constatação e indagação. Se Deus é infinitamente perfeito, ele só poderia gerar a imperfeição. O perfeito, não existe a semente da imperfeição dentro dele, pois não teria em si a semente da imperfeição. Ora, como explicar então a existência desse nosso universo? Essa é a indagação. Segue. Aqui, o Crispim explicou bem que o principal atributo de Deus, o primeiro, é o amor. Os princípios que regem o universo são estreitamente correlatos, são a citação dele. Todos eles podem reduzir a um só, no qual todos esses derivam, o amor. Foi por o amor que Deus quis a criatura egocêntrica, feita à sua imagem e semelhança, partícipe das suas próprias qualidades. Foi por amor que Deus quis a criatura livre, a fim de que ela livremente compreendesse e retribuísse esse amor. Que amor obrigado é o incoerente. Ora, quando pensamos em amor, nos vem à mente a sua principal característica, a reciprocidade. Para que haja amor, tem que ter 2 polos. Então, devido a essa necessidade do amor, surgiu a primeira criação. Embora
o Bode, no fim da obra dele, ele diz que o sistema sempre existiu dessa forma, as criaturas sempre existiram. Mas como ponto de partida, como ponto de definição, vamos tomar que a primeira criação, Deus se dividiu, criou no seu interior uma miríade, uma grande quantidade, uma infinita quantidade de criaturas com vontade autônoma, perfeitas na sua individualidade. Olha que eu coloquei, frisei ali, perfeitas na sua individualidade, para na frente a gente ver, para evitar uma contradição. Siga, por favor. A primeira lei que surge, vai aparecer várias leis lá, vai aparecer a lei da dualidade, lei do equilíbrio, lei das unidades coletivas. Então eu vou indo uma por uma, de modo a fazer uma listagem, que no fim essa listagem pode servir para pessoal, quem for ler os livros de Bode, pode tomar isso como referência. Então a primeira criação surgiu da diferenciação da substância divina, todo mundo está sabendo, original, em 3 momentos, que corresponde a 3 modos de ser. Nesse processo, Deus multiplicou, como se dividindo num número infinito de seres, e no entanto continuando um só. É um milagre, quer dizer, dividiu, mas continuou um só. Realmente aí é que está o mistério, o famoso mistério da Trindade. No primeiro momento, tudo se acha no estado puro, o pensamento, ideia abstrata. No segundo momento, o puro pensamento torna vontade, que executa a ideia abstrata. E no terceiro momento, a ação conclui na gênese da criatura. Então, a criatura surgiu desses 3 momentos: pensamento, vontade e ação. E isso antes da queda. Conclui-se na gênese da criatura. Esse fato demonstra que toda a individualidade é tríplice na sua constituição. Aqui eu faço uma ressalva. Individualidade não é só a individualidade humana, é a individualidade do átomo, é a individualidade da sociedade, do mundo. Porque, como veremos na lei das unidades coletivas, toda unidade, todo indivíduo é a soma de várias individualidades menores. Certo? O sistema orgânico. Então, como era constituída essa primeira criação? Ela foi um sistema, um organismo hierarquizado. Quer dizer, existia posições conforme a especialidade de cada um, a individualidade de cada um. Deus continuava todo mundo representando o centro de convergência das criaturas, que girava ao seu redor, atraída pela força do amor, como mostrou aqui. Cada ser representa. Então, surge aqui, imediatamente, consequência natural, a lei do equilíbrio. É uma lei fundamental que existe dentro do sistema, vai aparecer no antissistema, que a perfeição do sistema orgânico está no equilíbrio harmônico entre as duas forças complementares, entre o amor e o equilíbrio, e o egocentrismo, ou seja, entre liberdade e a união feita pelo amor. Certo? A queda surgiu vindo das criaturas serem livres, é uma consequência natural. Ser livre tem direito, né? Já que a liberdade é a qualidade da perfeição. Deus não criou escravos, mas sim seres livres. Se falou que ele criou em função do amor, só pode criar seres livres, porque é amor imposto e o amor é ciúme, como disse o Espírito. E a criatura que vivia no sistema hierarquizado quis ser igual a Deus Criador. É como eu tinha dito lá atrás, as semelhanças, confundiu semelhança com identidade, porque as qualidades da criatura, a perfeição da criatura é uma perfeição relativa, ela não pode ser igual à perfeição total de Deus. Então, é como se fosse uma especialidade, a pessoa tem as suas qualidades intrínsecas, por exemplo, botando o nosso nível. Cada um tem uma tendência, uma vocação, um é bom como médico, o outro é bom como empresário, etc. Cada um tem uma queda, uma característica principal. Então, hierarquia, não confundir hierarquia com dominação. Essa hierarquia aí que se fala é uma hierarquia de qualidades, de complementação. Então, se a queda ocorreu, houve uma cisão entre o sistema e o antissistema. Surgiu um antissistema. Quer dizer, foi dividido ao meio. Ao meio não digo que houve, porque o sistema era infinito e
a parte do sistema continuou como era. Sendo que o antissistema é uma contrafação do sistema, ou seja, uma falsificação do sistema, na realidade houve um emborcamento das qualidades do sistema. A existência concomitante, ou seja, o sistema continuou a existir, mas apareceu outro sistema. Quer dizer, ao mesmo tempo existia sistema e existe sistema e antissistema. Não significa apenas cisão, mas oposição entre duas partes. Houve emborcamento, as duas partes são contrárias, uma contra a outra, certo? O motivo da queda: as criaturas eram sábias e perfeitas no que tange a sua especialização, como havia dito, individual. Seu conhecimento era proporcional à sua posição no sistema e gozava de irrestrita liberdade. É lógico que no sistema perfeito é direito à criatura a prática e o uso de seus atributos, a liberdade e o amor. Se o equilíbrio fosse determinista, não existiria liberdade nem o amor, e dessa forma o sistema seria uma imposição escravagista. É uma coisa evidente. Assim, em parte, o sistema se desmoronou em virtude da vontade livre das criaturas. Deste modo surgiu o antissistema, que é a segunda criação, onde houve a pulverização de parte do sistema no antissistema. O que se pulverizou foi a organicidade, foi o organismo, não foi a individualidade. Certo? A lei da evolução. Como o sistema é perfeito, existe a sua constituição e mecanismo de cooperação automática. O Bob até faz uma comparação seguinte: se o sistema fosse rígido, houvesse a queda, ele seria um sistema imperfeito, ele não era capaz de curar a si próprio. Então, já era previsto um mecanismo de recuperação automática, que é ativar a ação da lei do equilíbrio. A balança, duas forças equilibradas, houve uma mais pesada que a impulsão da vontade da criatura, houve desequilíbrio. Portanto, quando a queda atingiu seu ponto mais profundo, a matéria, no caso do nosso universo, surgiu a lei da evolução, invertendo o sentido do movimento evolutivo da queda para reconstruir o organismo do sistema. Sabe como aquele brinquedo infantil, o João Temor, que você tomba ele e volta de pé, tomba ele e volta de pé. Então, a lei natural é um mecanismo automático que existe no sistema, certo? Aí, a lei do retorno cíclico. Houve, de uma maneira global, as transformações divididas em dois momentos. Dois semiciclos. O primeiro semiciclo evolutivo, a queda, em que aconteceu a derrotada de parte do sistema, uma parte foi incorrupta. Segundo, representa a recuperação dessa queda, e é por isso chamado de semiciclo evolutivo. Estamos agora percorrendo essa segunda fase, nós estamos recuperando a queda, e esses dois semiciclos constituem um grande ciclo involutivo e evolutivo. Aí nós estamos falando para o universo, mas essa lei, ela vale para todo fenômeno, seja ele do microcosmo, do macrocosmo, vale para as nossas pequenas ações cotidianas, vale para os grandes problemas mundiais. Tudo no mundo gira em torno dessa lei do retorno cíclico. A chuva, o ciclo da chuva evapora, torna nuvem, cai como chuva, depois retorna para a evaporação, etc. A alimentação é o ciclo da cadeia alimentar, etc. O nosso próprio andar é uma perda de equilíbrio. Quando você dá um passo, você está perdendo o equilíbrio. Primeiro você perde o equilíbrio, que seja um movimento evolutivo, e depois você recupera o equilíbrio na hora que você coloca o pé de novo no chão. Então, um simples ato corriqueiro, como é o fato de andar, de caminhar, obedece essa lei. Todo que existe no universo é ciclo, segue. Ciclos maiores e menores, lei da analogia. Aí, lógico, como eu acabei de dizer, a individualidade, como eu disse lá atrás, é uma imagem espelhada do todo, ou seja, a semelhança, como diz lá atrás, que é a semelhança, nós somos animais semelhantes de Deus, só que em proporção menor. Funciona também em ciclos, tem dessa forma ciclos maiores e menores, o que explica o caráter cíclico da evolução de todos os fenômenos com avanços e recuos periódicos. O Bob sintetiza esse conceito da seguinte forma: o universo é um organismo de estrutura harmônica,
constituído conforme um esquema unitário, uma lei única, né? Pelo qual o modelo fundamental, que o individualiza no seu conjunto, quer dizer, a individualidade do sistema todo, é repetido em todo particular, o menor que seja, que assim é individualizado à semelhança do todo, certo? Lei das unidades coletivas. Aqui eu avancei um pouquinho, depois volto novamente atrás, mas na frente nós voltaremos a falar das leis das unidades coletivas. O trabalho da lei da evolução pode servir se observar uma tendência de que as coisas do nosso universo em direção à unificação e reconstrução do organismo, que se pulverizou com a queda. Desde o ato material até a sociedade humana, há uma força unificadora que reúne os elementos singulares do organismo. Esses organismos são qualitativamente maiores do que a simples soma de seus componentes. Assim, 2 e 2 não é 4, e o Paulo até cita esse exemplo no livro Sistema. 2 e 2 na lei das unidades coletivas não é 4, 2 e 2, 2 mais 2 é 16. Assim, os átomos formam moléculas, por sua vez formam minerais, e isso é matéria. Da mesma forma, as células formam os tecidos, e esses órgãos em seguida originam os organismos animais humanos. O humano forma a sociedade, e essas humanidades, e aí vai. Certo? A primeira imagem que o Baldi constrói é o ciclo evolutivo e involutivo do nosso universo. Aquilo da primeira criação, que nós chamamos de pensamento, vontade e ação, devido ao embarcamento no nosso universo, na nossa vivemos, o pensamento torna-se espírito, energia, a vontade é energia, e a ação concluída torna-se matéria. Podemos representar graficamente as transformações que acontecem nesse universo W, com o seguinte ciclo, entendeu? De alfa caiu para beta, de beta caiu para gama, ou seja, da matéria. Da matéria agora nós estamos recuperando, subindo o ciclo para a energia para voltar ao ponto de partida. Certo? Consequência da queda. Na realidade, aconteceu um embarcamento parte do sistema. O antissistema continuou dentro do sistema, pois é infinito. Se o sistema é infinito, nada pode existir fora dele. Em virtude desse fato, surgiu um universo com qualidades contrastantes, onde se vê uma mistura de luz e sombra, onde impera a dualidade no íntimo de cada individualidade. Por isso, tudo que existe tem seu contrário: bem, mal, alto e baixo, como diz o Ferdinando ali, grande e pequeno, noite e dia, amor e ódio, norte e sul, ação e reação, branco e preto. É a famosa lei da dualidade. Você vê lá, o antissistema está dentro do sistema, esse sim está dando, é um conjunto dentro do outro conjunto. Então, o antissistema mantém ainda parte das qualidades do sistema, que está embutido no outro, certo? Mas, na realidade, o ciclo não pode ser fechado. Se o ciclo fosse fechado, seria um andar sem sair do lugar, seria um absurdo. E como existe o universo infinito, a queda não teve só essas fases, matéria, energia e espírito. Houve outras fases antes da matéria e fases subsequentes, existem fases subsequentes além do espírito, quer dizer, o universo é infinito. Então, existe infinitos universos sequenciais, como nós vamos ver no gráfico a seguir. Certo? Esse gráfico aqui é o gráfico mais intuitivo que o Baldi já realizou, que o Ferdinando já mostrou ali, onde na vertical lá, você tem as fases, você pode ver lá as fases do nosso universo. É a faixa que vai de gama a beta, de beta a alfa, são as fases. A fase posterior seguinte é mais X, mais Y, como o Baldi chamou, mais X já é a fase da intuição, a fase que o Baldi alcançou. E abaixo de gama, menos X, por exemplo, que gama é a matéria. E a matéria, a dimensão da matéria é o espaço. E o espaço é 3 dimensões. Então, nós podemos pensar que existe um universo anterior ao nosso, na sequência, em que a matéria seja apenas uma superfície, é o menos X ali. E no menos Y, podemos considerar que a matéria, a dimensão da matéria seja linear. E, consequentemente, para cima é a mesma coisa. O caso, por exemplo,
da fase alfa, é a fase da razão. Acima da fase da razão, a razão em si representa a mídia de superfície. Nós só podemos pensar em relação a dois fatos, ou seja, o raciocínio, você tem uma tese e uma antítese para chegar no terceiro termo, ou seja, comparar. Então, uma coisa só de relações. Agora, o mais X, quando atingimos essa fase é do conhecimento pleno, intuitivo, que você tem noção imediata, não sequencial, do significado de qualquer coisa. Certo? Aqui o detalhe, para detalhar isso, o universo C do gráfico anterior, podemos ver no período de subida. Ali sempre vê lá, ABCD. ABCD é um período de subida, ou seja, AB é gama, BC é beta, é energia, CD é alfa. Então, houve aí um meio ciclo evolutivo. Mas logo em seguida vem a reta dessa. DE seria a volta da fase alfa em sentido contrário. EF seria a fase beta em sentido contrário. Então, o que nós vemos aí? Um ritmo de 3 para 2, de AB, DC e CD. É o ritmo 3, seguido pela queda de duas fases. Então, o universo é uma sinfonia com um compasso 3 para 2. Agora, outra coisa, tem um ritmo interno. Esse ritmo interno representa a mudança de uma fase para outra, para os versos. AB, como é gama, virou para BC, que é beta, ou seja, energia. Esse houve uma mudança. Depois, em seguida, virou para alfa, que é o espírito. Então, houve duas mudanças ali. Agora, de D para E não houve mudança, apenas mudou o sentido, a direção. Continua alfa. E houve só uma mudança no ponto E, houve uma mudança da parte do espírito para a matéria em sentido, para a energia em sentido descendente. Então, o ritmo interno é 2 para 1. Certo? Agora, esse gráfico aí, o Balde deu uma melhorada nele. Ele pegou a ordenada do tempo e transformou ela em ordenada angular. Ou seja, as criações agora são marcadas pelos ângulos feitos entre aquelas retas, entre os raios. Então já dá uma noção do retorno cíclico. Aí você vê que, no geral, o mundo anda 3 para frente, 3 passos para frente e 2 para trás. E, no geral, se você desconsiderar os recuos, há uma abertura de uma espiral perfeita ali pelas limitações de fora. Mas ele não aperfeiçoou mais esse gráfico aí, certo? É esse gráfico da espiral 2. É o famoso figura 4 da grande CITES, em que ele toma um ângulo de 90 graus com coordenada angular. Quer dizer, cada fase é representa uma volta de 90 graus ali. Como o gráfico é de difícil visualização devido à superposição de linhas, nos gráficos seguintes mostraremos 3 criações sucessivas, certo? Aqui, assim, partindo da fase gama, do ponto 1, vamos até o 2, do 2 nós estamos passando pela fase beta, no ponto 3 nós já estamos percorrendo até o ponto 4, que é a fase alfa, e depois recua, aquele 2 para o retorno, de 4 para 5, volta de novo a gama para 3 e volta para 2. Você pode notar o seguinte, fechou o ciclo, quer dizer, tudo é ciclo, o ciclo é fechado, mas anota ali que houve um ganho do ponto 1 para o ponto 2, houve um avanço. Então, por isso que existe essa relação de 3 para 2, certo? Continuando o gráfico, do ponto 2, já no próximo universo sequencial, 2 vai para o 3, o 3 para o 4, o 4 para o 5, aí torna a recuar.
de 3 para 4 e 4 para 3. Mas partiu do 2, ganhou um passo para frente, que é no ponto 3. Segue. Analogamente, partindo do ponto 3, vamos ao 4, ao 5, ao 6, retorna ao 5, retorna ao 4. Houve um ganho de 3 para 4. Segue. Aí, as 3, se você superpor, vai dar aquela figura anterior, que é meio complicada para ver. E eu chamo a atenção o seguinte, essa representação é plana. Na realidade, o que existe essa figura pode ser tomada como um helicoide, ou seja, aquela forma que tem um tufão, aquela forma de funil circular com 3 dimensões. Segue. A espiral, se você retirar as fases de retorno, que sempre há um ganho de um passo à frente, você vai obter que, de qualquer maneira, o universo, queira ou não queira, ele sempre vai progredir, embora haja retornos periódicos. Essa espiral resultante, retirando os retornos, demonstra isso perfeitamente. Agora aqui eu faço uma observação seguinte: cada fase, alfa, beta, gama, etc., mais x, menos x, etc., para ser definitivamente superada, estavelmente fixada no sistema, tem que ser percorrida 3 vezes em direção progressiva. Então, em cada universo, ela percorreu uma fase, a primeira fase, ou a segunda, ou a terceira, e evolução para completar o... Então, por isso que se diz que a história repete, e a razão está aí. Sempre os costumes, as coisas retornam, em função de ser obrigada a percorrer o mesmo caminho 3 vezes. Os gráficos acima representam o processo genético, ou seja, o maior possível. No caso particular da individualidade humana, por exemplo, é preciso ter em mente que cada fase atravessada da evolução individual é uma subfase do caso maior. Assim, cada fase é dividida em subfases, considerando uma coordenada de tempo compatível. Porque o tempo que estava lá é o tempo de duração do universo. Então, aqui você tem que considerar o tempo de duração da vida humana. Veremos a seguir a razão dessa subdivisão, voltamos à lei da unidade coletiva. Segue. O gráfico mostra que toda unidade, na realidade, é formada por unidades menores. Considerando o gráfico, retirando os retornos, cada individualidade, cada fenômeno é representado por aquela espiral menor. E que faz parte de uma espiral maior, e essa faz parte de outra espiral maior, e tudo gira em torno da construção do menor para o maior. Certo? Aqui eu considerei, por exemplo, no caso, por exemplo, você poderia tomar como no caso da individualidade humana, você pode notar lá que a espiral menor, ela tomou como eixo a curva da espiral maior, e eu dividi lá em várias fases, subfases da fase alfa. Porque todas aquelas fases lá, a alfa 1, a alfa 2, a alfa 3, faz parte da fase alfa, que engloba todas as subfases. Certo? Resumindo as coisas, nós podemos fazer um quadro para facilitar a pesquisa, por exemplo, que você está estudando um assunto que o balde aborda, sobre política, sobre economia, sobre o que for, todos eles vão seguir essas leis. A primeira, evidentemente, todo o universo se individua por unidades trígonas. Tudo tem 3 fases. O homem, por exemplo, é feito de matéria, ou seja, nós temos um esqueleto ósseo, mineral, sustentado por um dinamismo, ou seja, por energia do metabolismo, e que, por sua vez, é coordenado e tal pela mente, que já é a terceira, a fase alta. A lei do equilíbrio, tudo no mundo tende a voltar ao equilíbrio, como a evolução está curando a evolução. Então, a lei onipresente
existe em tudo. E o sistema orgânico, quando predominar uma situação em prejuízo da forma oposta, surgirá um movimento reequilibrador, valorizando ao lado contrário. A lei da dualidade, foi muito debatida aqui, toda individualidade é dual, isto é, compõe de duas partes, ser e não ser, de duas metades inversas complementares, contrárias, no entanto, recíprocas e antagônicas mais necessárias. Lei da evolução. Todas as individuações estão submetidas a uma interação dinâmica em que o fluxo do fenômeno é ordenado segundo as leis pré-estabelecidas, e cuja meta final é a organização e unificação dos sistemas maiores. Então é a lei que está recuperando a queda. A lei do retorno cíclico, é a lei tudo gira em torno do ciclo, cada individualidade é um ciclo no seu aspecto dinâmico. Em seguida temos a lei da utilidade coletiva, quando nós falamos de organismo, e é que se transforma na lei dos ciclos múltiplos, quando nós nos referimos à parte dinâmica das coisas, certo? A lei da analogia. Em toda escala do processo evolutivo existe uma unidade de princípio de forma que qualquer lei é aplicável em todas as alturas, desde que adaptada ao seu grau evolutivo. Ou seja, a semelhança que existe entre todas as criaturas e Deus. A lei da casualidade, toda causa corresponde ao efeito proporcional. Essa outra lei aqui é interessante, daí é que surgiu a física quântica e o sistema, sob o ponto de vista microscópico, o comportamento dos componentes individuais é livre, mas sob uma visão macroscópica, há um determinismo dos efeitos de interação entre os elementos singulares. Ou seja, imaginemos aqui um rio, onde você pode nadar em direção a qualquer margem, mas você não pode sair do rio. Então, você tem uma liberdade relativa, mas num sistema maior, você está sujeito ao determinismo desse sistema. Mesmo na sociedade, você como cidadão é livre, você está fazendo o que quiser, mas nós estamos sujeitos às leis da sociedade, nós somos obrigados, nós não podemos fazer aquilo que muitas vezes nós temos a liberdade de fazer, mas se fizermos, há o determinismo, a repressão da unidade maior, que no caso seria a sociedade. A lei há um caso interessante dessas leis de grande número, é o negócio de seguro. Por exemplo, quem mexe com seguro, como é que o cara sabe que a companhia de seguro não vai ter prejuízo se ele começar a fazer muito seguro por aí, por exemplo, dar um cataclisma qualquer, e pode levar a companhia à falência. Mas existe uma lei, existe a ciência atuarial que consegue calcular que no máximo vai acontecer tantos por cento de morte por causa de seguro de vida ou de batida de carro vai acontecer tanto, porque estatisticamente eles sabem que existe ali um determinismo e não passa daquela quantidade. Inclusive existe até um estudo do sociólogo francês, Émile Durkheim, em que ele afirma que ele fez um levantamento estatístico na França, Alemanha e Inglaterra no século passado, e ele descobriu interessante o seguinte, que todo ano ia ter tantos suicídios, tantas pessoas iam suicidar, um certo percentual, 3, 4% ia suicidar. E independente de crise econômica, independente de qualquer coisa, todo ano aconteceria suicídio naquela faixa. Interessantíssimo essa. A lei da afinidade. Na interação de elementos do mesmo sistema orgânico existe uma prioridade para interações oriundas do mesmo nível evolutivo, sobre a situada em nível hierárquico diferente. Quer dizer, a pessoa do mesmo nível, ou se entende melhor que de nível diferente, porque fala a mesma linguagem. Essas leis seguidas aqui, são leis menores, elas mais são corolários, como teorema, os corolários das leis principais. A lei da simetria. Todo fenômeno tem sua contraparte simétrica. Por quê? Porque a lei da dualidade
manda isso, a lei do equilíbrio manda isso. Então, é como se fosse corolário. A lei da ação e reação, a toda reação, todo mundo conhece essa, o Espiritismo muito fala sobre essa lei, toda ação corresponde a uma reação do mesmo tipo da ação original. Ou seja, é a lei do equilíbrio que está aí, é o retorno, evolutivo e involutivo. Então, é uma coisa natural. Então, como o senhor pode ter visto nessa breve apresentação, nesse resumo que eu fiz aí, é que existem leis que governam esse universo, e essas leis, no caso, são simples. O problema, a complexidade, existe na união das leis das unidades coletivas, quando se junta, aí a complexidade aumenta. É difícil enxergar, por exemplo, uma pessoa representa uma miríade, milhões de células, cada célula dessa é uma unidade separada, mas faz parte do nosso organismo, que representa em escala menor o sistema maior. Então, tudo é um somatório. E a complexidade mora nessa unificação. Então, as leis que controlam essa unificação são simples. São a lei da trindade, a lei da dualidade, a lei do equilíbrio, a lei da casualidade, a lei da afinidade, etc. E várias leis que o Ferdinando apresentou aqui, são tudo consequência das leis principais. Se você for comparando os resultados de duas leis, você já deduz outra consequência. Ou seja, corolários, como no teorema. O teorema provou que A mais B é igual a 2, então você tem um corolário, que 2 menos A menos 2 é igual a B, etc. Você vai deduzindo a lei que você fizer. Chega. Bom, aqui eu dou para encerrar a parte explanatória, e como pode surgir dúvida, eu preparei aqui umas perguntas que geralmente todo mundo levanta. Pode-se definir Deus? Eu peguei realmente a autoridade, eu volto para responder isso. Deus não pode ser definido. Definir significa limitar, como disse o Crispim, delinear em relação a certos pontos de referência. Ora, o infinito não pode ser limitado e não existe pontos de referência para o absoluto que abarca tudo. Existe alguma coisa fora de Deus? Deus deve ser tudo. Se algo existir além dele, que não seja em função dele e não dependa dele, então Deus não é mais Deus. E se algo poderia ser seu inimigo, isso destruiria sua onipotência. Nasceria daí um dualismo que destruiria a sua unidade. O dualismo só existe no antissistema, não existe no sistema. Sério. Se as criaturas eram perfeitas, essa pergunta aqui, no livro Sistema, o Waldo tem um capítulo que faz tudo sobre isso aí. Se a criatura é perfeita, como explicar que tem o errado? Se as criaturas sobre as quais pesavam o delito da desobediência eram perfeitas, porque constituídas de uma substância divina, elas possuíam uma perfeição relativa. Essas eram perfeitas em relação à posição da hierarquia e à função que deviam executar no organismo. Em si mesmo, em relação às suas posições, eram totalmente perfeitas, mas não eram diante da perfeição de Deus, a única absoluta. Esta é a consequência lógica da estrutura hierárquica do sistema. Se Deus é onipotente, por que não impediu a queda? Em geral, fazendo da onipotência uma ideia de arbítrio, de capricho, que pode tudo, mesmo contra a lógica e a ordem da lei. Nós mesmos, quando invocamos a liberdade, procuramos obedecer a lei escrita em nossos instintos. A onipotência de Deus não pode ir contra a lógica e a ordem da sua lei. Ele está indo contra ele. Então, Deus está sujeito a arrependimento, que é um absurdo. Se ele é perfeito, ele não pode ir contra aquilo que ele construiu. Ele é perfeito, a lei dele tem que ser perfeita também. Porque se fosse contra ela, ele ia contra si mesmo. Então, nós, filhos da revolta, pode parecer que Deus não seja onipotente. Deus não podia impedir a queda sem violar o princípio da liberdade. Seria um regime extraordinário. Tinha construído um sistema de ordem em que cada impulso tinha uma função.
Com a queda, a individualização também não foi destruída, recordando que a queda não é destruição do indivíduo, como eu disse anteriormente, mas de suas qualidades. Ou seja, desmoronou foi o sistema, o organismo, o sistema orgânico. Esse resiste, mas em posição invertida. É o emborcamento. Na matéria de fato, a inteligência não está morta, porém somente aprisionada. Ela permanece, mas o indivíduo não é mais um senhor dela, é seu ser. Já dizia Sócrates que o conhecimento é uma rememoração, uma recordação daquilo que está latente. Em um sistema dito perfeito, em que haja diferenciação entre superior e inferior, é isso que todo mundo, muita gente acha um absurdo esse negócio de hierarquia, todo mundo quer igualdade. Não constituir a imperfeição em si mesmo, ou seja, a hierarquia não seja uma imperfeição. A hierarquia não constituía injustiça, representava apenas a distribuição de funções e de trabalho. Não é o desejo de domínio de um sobre o outro. Com relação à proposição, todos eram igualmente perfeitos, sábios e poderosos. Obedecendo essa ordem, todos aproveitavam essa distribuição de trabalho, ajudando reciprocamente. Certo? Acho que tem mais um. A queda foi um erro não previsto por Deus. A possibilidade de erro num sistema perfeito devia já existir, porque se não houvesse essa possibilidade de erro, o sistema não seria perfeito. Então a possibilidade de erro estava implícita no sistema, não como uma imperfeição, prelúdio de fracasso, mas como um elemento definido e desejado para determinados fins, com sua força e não como a sua fraqueza. Meu amigo, quem quiser fazer pergunta aqui, faça o favor. Eu encerrei aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, se eu tiver condição de responder, eu terei o prazer de responder, embora eu não me expresse muito bem, mas quem quiser fazer uma pergunta aí, por favor. Se eu não der conta, eu realmente digo que não, sem vergonha. Pode falar, Ferdinando. Está liga o microfone. Daria para a gente estimar, pelo menos, para ter uma ideia de quanto representaria o antissistema em relação ao sistema. Se fala em relação à numeração, quantas individualidades caíram, quantos ficaram de lá? O sistema era infinito. Essa é uma pergunta que o Balde responde também no livro do sistema. A primeira coisa é o seguinte: se você como engenheiro deve saber que infinito menos qualquer número, por mais maior que seja, infinito menos trilhões é igual a infinito. Então pode ter caído 4 trilhões, o sistema continuou infinito. Não existe o conceito de numerabilidade no infinito. Você não pode numerar o infinito. Uma coisa sem limite não pode numerar. Agora, quantas criaturas existem no antissistema? Quantas caíram? É outro problema seguinte. Você pode contar quantos átomos existem no universo, porque cada átomo é uma individualidade. Agora, você pode pensar também como as coisas evoluem, pela lei das unidades coletivas, vai diminuindo o número de individualidades, porque quando os átomos se reúnem e formam molécula, são menos moléculas. Cada molécula tem N átomos, por exemplo, e cada molécula vai formar um mineral. O mineral é feito de milhares de moléculas, e assim vai diminuindo, uma pirâmide. Então você vê que na realidade está crescendo aí o problema da unificação, está mostrando aquele que vai construindo a unidade, como o propósito da lei da evolução é reconstruir a unidade. Compreendido. É que eu perguntei pelo seguinte, porque na Apocalipse, sobre a queda lá citada, ela diz que o número de indivíduos que caíram era de 1/3 de uma parte. A parte era a parte. Onde é que você viu isso? Uma parte dos eventos lá no Apocalipse.
Um terço era parte e 2 terços continuaram impolutos, perfeitos. Primeira coisa que você tem que pensar sobre a Bíblia, que ela foi escrita no outro tempo. O pessoal não dominava ainda a ciência, a razão. Então, é uma linguagem altamente simbólica e obscura. Então, aquilo caiu, uma parte mínima, um terço, uma parte mínima. Não existe. Numerabilidade infinita não existe. Você não pode. Infinito menos qualquer coisa, continua infinito. Perfeito. A queda, ela ocorreu num instante ou continuamos tendo queda? Olha, é o seguinte, a queda é como a desintegração atômica, segundo Bohr, ela ocorreu toda de uma vez, como se uma desintegração atômica, nuclear, a explosão de uma bomba. Então, aconteceu imediato, digamos assim, em poucos microsegundos, poderíamos dizer, né? Houve a queda aí. Mas, olha aí, no livro, acho que é o livro Sistema, Deus do Universo, me recordo, o Balde fala sobre a inteligência do diabo. Aí ele fala, mas como é que se explica que o diabo possa perturbar e fazer o mal e fazer armadilhas contra tudo e contra todos, se ele, como era o príncipe lá dos anjos, ele deve estar mergulhado na total ignorância. Aí ele argumenta o seguinte, que o diabo, por ser do primeiro escalão, ou seja, o príncipe lá, o Lúcifer, ele era o mais poderoso que o sistema hierarquizado era o mais poderoso. Então ele tinha uma força maior para reagir contra a queda. E ele tem reagido até agora. Ele continua em queda, mas não atingiu a profundidade total, menos infinito. Ele está resistindo. Nós, como talvez na hierarquia nós sejamos menores, nós já caímos até onde nós poderíamos, nós estamos voltando, estamos recuperando. E o diabo, por isso que ele continua a perturbar todo mundo, porque ele está em queda ainda, devido à sua potência inicial. Poderia fazer uma comparação com o Big Bang? Olha, o Big Bang, eu penso, embora o Balde não fala nada, o Big Bang, aliás, eu posso separar o Big Bang e o Big Crunch. O Big Crunch, quer dizer, em crunch em inglês, compactar, esmagar. Então, a queda seria o Big Crunch. Houve o pessoal, as criaturas decaíram e se compactaram na matéria, se fecharam. E o Big Bang seria o retorno, a evolução, porque o universo está em expansão. Então houve, quando a evolução reassumiu para retornar ao sistema, o Big Bang talvez teologicamente represente o retorno ao ciclo evolutivo, o retorno ao ciclo evolutivo. Legal. Eu gostaria de perguntar, fizeram uma comparação interessante aqui ontem, que Deus seria o 0, existe o número 1 ao 9 e os números negativos menos 1 a menos 9. Quem estava em mais 1 caiu, ficou menos 1, e assim sucessivamente. Não sei se você se lembra ontem. Eu não entendi bem essa pergunta, mas isso aí talvez ele esteja referido ao problema da numerologia feita pelo filósofo Pitágoras. Não, professor, eu acredito que é a posição que determinou uma queda diferente para os elementos em função da sua posição hierárquica. Então, o que o Arthur está perguntando é se a queda foi igual para todos, ou se essa estrutura hierarquizada influenciou na queda. Não, quem estava mais no alto caiu mais profundamente, quem estava mais embaixo na hierarquia caiu menos. Então, por isso que existe a diversidade do universo. O universo existe desde átomos, na matéria bruta, até criaturas angélicas.
que também pode ter sofrido uma queda menor. Então, quem estava mais embaixo caiu menos, quem estava mais no alto caiu mais, é um peso específico. Professor, será que essa é uma forma da gente equacionar o ensinamento do Cristo de que os últimos serão os primeiros? Ou seja, quem menos caiu mais rapidamente retorna ao sistema? Provavelmente, é uma posição lógica essa aí, eu creio que pode ser. Obrigado. Pode perguntar, gente, eu não tenho vergonha de responder. Temos 23 minutos disponíveis. Alô? Se todos nós estávamos no sistema, então todos nós estávamos na mesma evolução. E quem teve essa, como diz, desidente de nos tirar de lá? Eu queria saber. Como feliz? Como feliz, não é? Vamos fazer isso, porque a gente só tinha amor, a gente era honesto, a gente não tinha inveja, a gente não tinha legal. Quem inventou isso, então? Olha, segundo eu entendi da sua pergunta, é porque que nós caímos, etc. Nós estávamos lá tão tranquilos, tal, de repente. É a velha história, é o pecado original que a Bíblia fala simbolicamente. É o pecado da soberba, que todo mundo quis ter mais poder, que todo mundo tinha uma perfeição relativa dentro do sistema. Então quis ter mais poder, tinha um espaço entre Deus e criatura, porque Deus representava o todo, a criatura era uma parte do todo, ela quis a parte que ser o todo. Então, este é o grande pecado, é o pecado da soberba que levou todo mundo a cair. E eu acho que a resposta, se eu entendi a pergunta, mais lógica é essa aí. Mas a gente não conhecia a maldade, como é que a gente ia resolver? Não conhecer a maldade. A maldade, segundo eu penso, a maldade não existe. O que existe é uma ilusão, que nós houve essa queda e nossa inteligência diminuiu. Então, segundo Balde, nós vivemos esse mundo nosso, não é um mundo real, segundo ele, é uma alucinação. Nós vivemos sob uma constante alucinação. Então, o mal, talvez, eu não estou afirmando, o mal talvez seja uma miragem no nosso sentido, devido a essa queda, nós ficamos cegos para enxergar, nossa inteligência diminuiu. Então, o mal talvez seja um sonho, um pesadelo, mas não é real. Esse mundo, segundo os hinduístas, esse mundo é uma ilusão, é o que se chama lá de a grande maia, a grande ilusão. Pode falar, por favor. O senhor falou da relatividade no absoluto, no sistema. Você poderia explicar isso melhor para a gente? Eu não entendi, repita, por favor. A respeito da relatividade, né, no sistema. Né, o senhor falou que no sistema nós éramos relativos. Né? A hierarquia é relativa. A perfeição é relativa, porque se Deus era o todo, o infinito, era o infinito e ele se subdividiu em infinitas criaturas, a nossa perfeição só pode ser relativa ou parcial, porque nós não somos um todo, nós somos uma parte especializada, uma individuação que tem as suas qualidades específicas. Eu acho que aí estava falando sobre a gente estava branco na gente, desculpa, mas a perfeição é relativa porque nós fazemos parte, nós éramos parte e não um todo. E como nós não podemos enxergar o todo completo, que quem só poderia enxergar, ouvir, visualizar o todo, era Deus. E portanto, a criatura estava sujeita à queda, já que ela estava livre.
e ela podia fazer, porque o amor exige a liberdade. Então, eu quero que a perfeição é relativa nesse sentido. Como parte, a parte não pode ser mais do que o todo. Vocês notaram que as perguntas foram esquentando, né? Quem mais quer fazer pergunta? A pergunta que eu faço a teoria do pecado original, do paraíso perdido, a teoria do pecado original, do paraíso perdido, e assim, a história da mulher, os filósofos americanos de agora, para mim é novidade, não sabia, está relacionado com a queda. Perfeitamente. Mas, para mim, que o espírita, a colocação que a doutrina espírita coloca, ela faz essa relação com os exilados de Capela, que caíram na terra. Tem uma relação entre isso? Claro, aí é como eu preciso, naquela parte que eu me referi aos ciclos, que tudo é cíclico e que tudo repete ao ciclo da queda o semiciclo da queda e o semiciclo evolutivo, ou seja, o semiciclo evolutivo e evolutivo. Então, esse ciclo, ele não é só apenas um ciclo universal, ele na nossa vida cotidiana, no caso aí dos exilados da Capela, houve como se fosse um retorno ali daquele gráfico das linhas quebradas que você viu, eles podem ter sofrido uma queda dentro do universo deles, que está repetindo a grande queda, porque tudo no mundo é uma imagem menor, refletida da imagem maior. Se você, por exemplo, um exemplo típico, na outra vez até eu tinha uma foto aqui, você pegar dois espelhos, colocar um de frente ao outro, e colocar uma vela no meio, você vai ver infinitas velas, a imagem vai repetir, vai diminuindo de tamanho, e você perde a quantidade de velas, de imagem de velas que você vai enxergar ali. Então, tudo é espelhado, reflete em escala menor ao ciclo maior, ao ciclo do universo. Então, esse caso da Capela é um retorno periódico menor. No caso do universo deles, houve essa queda. Mas, segundo consta aí da literatura espírita, parece que os exilados da Capela já cumpriram o seu retorno, já recuperaram da queda. Então, é uma queda parcial do particular de um sistema menor. A minha questão tem a ver com a lei das unidades coletivas. Eu acho que é uma lei fantástica, é linda. Você bela demais, ela, apesar da nossa verdade ser relativa, ela certamente está bem próxima dela. Então, eu sempre, desde quando eu comecei a ler a livro de Paulo, me veio logo de cara uma grande dúvida no livro a grande síntese quando ele falou sobre a lei das unidades coletivas. É o seguinte, o surgimento da consciência, como a gente concebe, eu estou falando de consciência de mim mesmo, cada um de nós está consciente de si mesmo, assim por diante. Meu corpo é formado por várias unidades coletivas que eu posso ir subdividindo cada vez mais até chegar no átomo, ou se quiserem infinitamente para baixo, né? Então, num dado ponto surge a consciência. A minha pergunta é, você sabe, na obra de Paulo, tem algum ponto no qual algo é dito a respeito disso, ou seja, onde surge a consciência? Veja bem, tem uma unidade importante disso aí. No livro, caso do uso de ensino para a memória, e também Cidas, logo no começo dela, sua voz declara, não tente me individualizar, ser impossível, algo assim, verdade. E nós falamos também, o próprio Paulo fala, das correntes de pensamento que não são individualizadas, elas são correntes, né? São correntes, exatamente. Então, eu fico ao mesmo tempo assustado e admirado, e essa é a minha dúvida. Várias dúvidas ao longo da leitura da obra, eu tirando, diminuindo. Mas essa persistiu. Foi uma das primeiras dúvidas e ela está até hoje. Daí eu estou ansioso aqui, esperando alguma resposta sobre isso. Eu fico ao mesmo tempo admirado e preocupado com a questão da individualidade. Por exemplo, umas moléculas têm
aquele sentimento de que ela é uma coisa única, que ela é composta por unidades coletivas e que ela é parte de unidades maiores, eu hoje tenho consciência de que eu sou parte de uma unidade coletiva maior. A humanidade e assim por diante, até ou a minha família ou a minha cidade. Já podemos imaginar N unidades coletivas da qual nós somos parte dela. Mas também nós podemos imaginar N unidades coletivas que nos compõem. Essa é a minha dúvida. A consciência surgiu aqui, ou seja, a consciência é uma espécie de fruto cujo patamar é tornar-se humano. A partir de se tornar-se humano, essa consciência existe e vai evoluindo junto com o espírito, ou ela já vem desde antes, vem desde o átomo, desde a molécula, desde o órgão, né? Entendeu? Eu não sei se eu entendi, mas vou tentar responder. É o seguinte, você, se não me parece, está perguntando que ponto a gente começa a ter noção de que somos uma unidade coletiva, somos uma soma de unidades de eus menores. É isso que você está perguntando? É isso também, mas mais é a consciência nossa. Hoje é o sentimento eu. Eu sou. Todos os livros do Balde são vários dois universos. Ele fala eu sou, né? O egocentrismo e tal. Bom, eu vou ver se eu respondo, e você vai me corrigindo aí, se eu for errando. É o seguinte, quando você diz eu sou, eu acho, me parece que o Balde também me recorda o local, ele acha que só a partir do surgimento da razão que nós começamos a questionar, a perguntar e a comparar as coisas. Então, nós começamos a ter noção que nós fazemos parte da unidade coletiva. Agora, você dizer eu sou, um dos pilares que você diz lá, são dois pilares, o universo é constituído de dois pilares, ou seja, o amor e o egocentrismo. O egocentrismo o que significa egocentrismo? É o eu centrado, ou seja, você é capaz de dizer eu sou. Mas como houve a queda, houve a queda para a matéria, houve então um fechamento da inteligência. Eu creio, não sei, eu não vi esse detalhe aí, que a matéria, abaixo de nós, que somos um patamar, que o psiquismo nosso já consegue fazer pergunta, então a partir desse nível que nós conseguimos ter noção de como somos constituídos de unidades múltiplas. Abaixo, o que existe abaixo da inteligência, da razão, são os instintos. Os instintos, no caso dos animais, muito provavelmente eles não sabem, não têm noção disso aí. E abaixo disso aí, por exemplo, na matéria, a inteligência, por exemplo, primitiva que existe na matéria, é a cristalização. O fenômeno da cristalografia na física, ela representa um fato interessante. Pode ser qualquer matéria, ela sempre vai cristalizar segundo um eixo pré-determinado. Pode ser qualquer experiência que você passa, então aquilo já é um primórdio da inteligência, a formação desses cristais, quer dizer, já existe a escolha de uma direção, de um rumo, de um eixo. Eu não sei se eu respondi, porque eu não sei se eu entendi bem. Mas, professor, eu gostaria de contribuir com a pergunta do amigo, mesmo porque também já está se aproximando do nosso horário de encerrar. Eu acredito que a colocação dele diz respeito à seguinte situação. Estávamos no sistema como individualidades organizadas, um organismo funcionando como sistema. Vamos admitir que essa individualidade, que hoje eu me reconheço como eu, Giovanni, fazia parte desse sistema. Decaí aqui para o sistema.
Então, a tendência da nossa forma mental é querer imaginar o Giovanni primeiro como um átomo, olhar para aquele átomo e dizer assim, aquele é o Giovanni, aquele outro átomo ali é o Arthur, aquele outro átomo ali é o Pedro. E tentar, a nossa forma mental, quer tentar ver esse átomo de Giovanni e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada evolutiva, como se ele fosse uma identidade e uma individualidade que se apresentasse como se apresenta a individualidade humana, beleza? Então a nossa dificuldade é essa. A gente queria ter uma visão de evolução dessa individualidade, desde a queda até o retorno ao sistema. Eu acho que é isso que o companheiro está tentando questionar. Acertei ou errei? Não, mas eu não quero negativamente continuar, né? Não é bem isso, não, mas isso também serve. Isso ajuda? Então, professor, quem sabe que isso não vai ajudar? Olha, eu tenho a impressão que você está perguntando à medida que nós formos evoluindo, se nós conservamos nossa identidade dentro desse organismo maior, desse somatório. Será isso? Olha, você, como indivíduo, Giovanni, você tem noção da sua identidade, da sua personalidade, etc. Mas você tem noção de outra coisa, de outro organismo que você faz parte. Você, como mineiro, é herdeiro da mineiridade, que todo mundo conhece aí. Você, como brasileiro, você tem o sentimento de brasileiro, você se identifica como brasileiro. E você identifica, como no caso do organismo maior ainda, você se identifica com a humanidade, você é um homem. Então, você, a partir desse nível que eu disse a ele, você já começa a ter noção da sua identidade maior. Você não vai perder sua noção. Você não seria o caso, por exemplo, de quando se evolui para uma unidade maior, você vai cair numa geleia geral, todo mundo é igual, você perde a sua identidade. Ao contrário, você conserva a sua e você vai ter ampliada a sua capacidade em função do somatório, da soma das partes. A soma das partes é menor do que o todo é maior que a soma das partes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu creio que isso aqui explica que é sistema orgânico. Digamos você, aqui um cidadão de Belo Horizonte, uma cidade adiantadíssima, você mora aqui em Belo Horizonte e participa das facilidades que a sociedade nos oferece. Você anda de automóvel, você veste uma roupa, essa roupa que você veste aí foi construída através de uma cadeia de acontecimentos, desde o cara que plantou algodão na lavoura, do cara que fez o tecido, e você está participando do organismo maior aí. Tudo, a alimentação que você compra, passou pela mão de centenas de milhares de ciclos menores. Agora, digamos que pega você, bota você lá no meio da floresta amazônica, no mato, sem cachorro, como diz aí, sem nada. Você pode até ser que você sobreviva, como aqueles casos daqueles séries de televisão que tem aí, no limite, não sei o quê, mas é uma vida muito restrita, muito diminuída. Você não concorreria, por exemplo, com um habitante, um índio que mora na selva, e ele teria mais condição. Você, como um ser participante da sociedade maior, você sentiria um impacto tão tremendo, embora você conservasse sua individualidade, o seu eu, você não estaria fazendo parte de um organismo maior, que é a sociedade humana, que indiretamente te oferece milhões de conforto, milhões de... essa reunião, por exemplo, a cultura, o conhecimento, as coisas materiais. Então, a sociedade é um somatório disso. Nós somos a soma de milhares de ciclos menores, desde o ciclo vegetal, animal, ao ciclo social. Então, tudo isso representa o organismo. E, no entanto, nós conservamos nossa individualidade, nós sabemos dizer eu e temos noção de separação, embora seja participante.
Muito obrigado ao senhor. Infelizmente, nosso horário já está encerrado e eu queria agradecer imensamente ao Pedro Orlando pelas explicações, pela participação. Muito obrigado, Pedro. Agradecer